Bom, no último bloco, então, a gente falou um pouquinho sobre conteúdo. Não adianta eu botar todo esse esforço, eu produzir vários conteúdos se as pessoas não descobrirem esse conteúdo, se as pessoas não acessarem ele. Então, é sim um canal de atração, eu posso gerar muito tráfego com conteúdo, mas eu preciso associar isso a estratégias também de distribuição. Eu preciso estar onde as pessoas estão, ou ser encontrado onde as pessoas estão. E um dos melhores canais para eu fazer isso é o Google. Então eu vou trabalhar com otimização de conteúdo para o Google. É o que a gente chama no marketing digital de SEO, Search Engine Optimization. Então os resultados do Google eles são divididos em duas partes. O que você está vendo na tela aí em verdinho são os resultados gratuitos. Então quando a gente está falando de SEO, a gente está falando desse tipo de resultado. Eu estou falando de ficar melhor ranqueado gratuitamente, aparecer nas primeiras posições, de forma contínua, então sempre ter esse tráfego ali para todo mundo que pesquisa a respeito do meu negócio. Tem uma outra possibilidade que a gente vai cobrir no próximo bloco, que são os anúncios pagos, né? que é basicamente essa linha aí que está na direita e em cima, em que eu pago para estar nas primeiras posições. Então, falando um pouquinho de SEO, um ponto inicial aí para a gente falar da conversa é falar um pouquinho de como o Google interpreta, como é que o Google escolhe quem aparece nas primeiras posições. E um dos primeiros pontos que ele tem que levar em conta é basicamente o conteúdo, a qualidade do conteúdo. Pense que você está entrando em uma biblioteca e você precisa encontrar um livro de marketing digital. Como você encontraria esse livro? Quais são os critérios? Onde você procuraria? Eu imagino que você, primeira coisa, fosse olhar para a capa, para o título do livro. Muito provavelmente um livro de marketing digital vai falar alguma coisa sobre marketing digital no título. Depois, para confirmar, você pode pegar e dar uma olhada no sumário, você pode dar uma olhada nas partes principais ali, em alguns capítulos, para tentar entender um pouquinho melhor como isso funciona. E para o Google não é muito diferente. Então, quando ele cai no seu site, ele sabe que existem algumas partes principais, existem alguns pontos que fazem mais sentido e ele vai tentar olhar para esses pontos para entender se nesses pontos, nesses lugares mais importantes, está a palavra-chave, o termo que as pessoas estão usando para buscar no Google. Então ele faz o casamento. A pessoa foi lá e pesquisou por marketing digital. Ele olhou na sua página, está falando marketing digital no título? Está falando marketing digital ao longo do conteúdo? Se houver esse casamento, se tiver tudo bacana, você tem chance de ser priorizado. Então, nessa linha, ainda funciona muito bem uma organização mesmo de estrutura, em que você tem um entendimento muito claro de onde eu estou colocando as palavras-chave e onde elas ficam mais importantes. Então, tá aí uma estrutura de uma página para vocês no slide, e não existe nenhuma parte mais importante do que o title, que na verdade nem aparece na página. Se você está no navegador e você está vendo lá em cima, em geral é aquilo que fica na abinha do navegador. Então, por exemplo, do Facebook, vai estar lá Facebook, quando você recebe notificação, aparece 1, 2, 3, quantas notificações você tem. Isso é o page title. Erro mega comum da grande maioria das empresas. Por exemplo, na capa do site, na página inicial, está escrito no título, página inicial, home. Isso é muito comum, principalmente em pequenos negócios. Quando você coloca esse termo em destaque, o que você está falando para o Google? Que você quer estar bem ranqueado quando alguém pesquisar por página inicial ou por home. E não é isso que você está bem ranqueado. Você quer ficar bem ranqueado quando alguém pesquisar por consultoria em recursos humanos, por restaurante em Florianópolis, enfim, por vários termos que efetivamente representem o seu negócio. Então, esse é o primeiro ponto da estrutura que a maioria das pessoas erra e que acaba fazendo muita diferença para o Google. Depois vem um negócio que a gente chama de headings. O que são headings? São cabeçalhos. Então, lembra da faculdade, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho e eu tenho os itens lá 1.0, depois eu tenho 1.1, depois eu tenho 1.1.1. O que eu estou fazendo com esses cabeçalhos? Eu estou indicando prioridade. O 1 é mais importante, o 1.1 é um subitem, o 1.1.1 é um subitem dentro do outro subitem. Numa página, na estrutura de código dela, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o H1, que é o heading, que é o cabeçalho mais importante. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um blog, em geral é o título do blog, o título do artigo é o que aparece em destaque ali em cima. Tem páginas que às vezes as pessoas acabam não colocando um H1, acabam esquecendo.
em outras elas colocam como H1 alguma coisa que não é muito importante. Então é importante olhar um pouquinho para o código e tentar entender o que eu estou colocando no H1 e se isso faz sentido, se é realmente o termo que eu quero ficar bem posicionado. Eu sei que muitos de vocês não vão entender de código, então ou podem pedir para alguém, ou mesmo se você clicar com o botão direito do navegador em cima da página e pedir para exibir o código fonte, você pode fazer uma busca por H1 e ver se encontra lá qual é o H1, qual é o H2, qual é o H3 que você está usando na sua página. Então ali já dá para ver alguma coisa também. Outra coisa é usar a palavra ao longo do conteúdo, então ao longo do texto, no meio do caminho ali, você tem que ter isso algumas vezes para ficar bem claro que você está falando sobre esse tema. E também na imagem isso faz diferença. O título da imagem, quando você subiu, ele tem que usar a palavra-chave. Você tem a possibilidade de configurar em uma imagem um texto alternativo. Então, se o Google, por exemplo, não consegue ler a imagem, ou se o site abriu e a imagem não carrega, ele vai exibir esse texto alternativo. O Google interpreta o texto que está nesse texto alternativo também como um sinal de ranqueamento para entender se você está ou não relacionado ao que o usuário pesquisou. Então, para isso é muito importante que você faça uma bela pesquisa de palavra-chave. Você precisa entender o que as pessoas estão buscando no Google para que você possa otimizar. E muitas vezes a gente não sabe exatamente qual que é o melhor termo, qual que é o melhor caminho para otimizar. Então dá para eu basear isso em dados. Existe uma ferramenta do Google chamada Keyword Planner. Se você escrever no Google, a gente pode colocar aqui também. Você vai encontrar uma forma de estimar exatamente quantas pesquisas eu tenho por mês no Google para cada um dos termos. Então assim eu consigo tomar decisões como, por exemplo, no meu caso. É melhor eu colocar marketing digital ou marketing na internet? Qual que é mais buscado? Então, em cima desses dados, eu consigo traçar um pouquinho melhor a minha estratégia de SEO. E eu variar principalmente entre o que a gente chama de cabeça e cauda longa. O que são cabeça? Cabeça são aqueles termos que são muito buscados e em geral são mais simples, uma palavra, duas palavras, e que também são muito concorridos. Então eu acabo focando nele nas minhas páginas principais. Então, por exemplo, marketing digital é um termo bastante concorrido. Se você vende roupa, por exemplo, tênis. Tênis é um termo mega concorrido. Então é muito, muito, muito difícil eu conseguir chegar nas primeiras posições para um desses termos de cabeça. Eu não consigo começar tão bem com eles. Eu preciso de um trabalho muito grande para ganhar autoridade, para ganhar essas primeiras posições. Agora, quando eu falo da cauda longa, que são aqueles termos menos buscados, eles também são muito mais fáceis de eu aparecer e muitas vezes com uma conversão um pouco melhor. Então, por exemplo, alguém que está buscando tênis, essa pessoa pode estar buscando tênis, o esporte, ela pode estar buscando tênis, o calçado, e dentro do calçado, ela pode estar buscando um negócio mais casual, um negócio mais esportivo. Se for dentro do esportivo, pode ser para futebol, pode ser para corrida, pode ser para academia. Tem uma série de coisas que podem fazer com que ela se perca, ela não encontre, enfim, o produto que você oferece não atenda. É uma busca ainda meio incerta, meio duvidosa. Agora, se o cara entrou no Google e digitou tênis Nike Air Jordan tamanho 40, cor verde, esse cara está fazendo uma busca muito específica, ele já sabe o que ele quer. Se você apareceu como opção e ele clicou e entrou no seu site, você tem o que ele quer, a chance de você vender, por exemplo, ela é muito mais alta. Então, quando eu uso esses termos que são menos concorridos, eu vou ter menos volume, mas em geral eu vou conseguir entrar mais rápido nas primeiras posições e vou conseguir uma taxa de conversão interessante. Então é sempre bom não ficar olhando só para os termos que têm maior volume, eu tentar dar uma equilibrada em termos que são menos competitivos, mas que dão taxa de conversão e dão alavancagem inicial. E outro ponto interessante na pesquisa de palavra-chave é eu tentar entender que eu vou otimizar uma página para cada palavra-chave. Não faz sentido, por exemplo, eu querer botar marketing digital e eu tentar explorar isso no título, explorar isso nos subtítulos, explorar isso no conteúdo para várias páginas ao mesmo tempo. No final da história, uma vai concorrer com a outra. Então eu monto uma lista, monto uma pesquisa de palavras-chave e vou olhando qual que é a página mais adequada do meu site para eu otimizar para cada uma delas. Então, uma palavra-chave, uma página. Fiz isso, já é boa parte do que você consegue fazer no seu site.
Aí vem a parte seguinte que o Google classifica, que é a autoridade. Ou seja, eu falei lá que eu entro na livraria e estou procurando um livro de marketing digital, eu olho na capa, eu olho nos detalhes, eu consigo ver se o conteúdo está relacionado. Agora, é muito difícil para mim priorizar. Eu estou olhando aqui o livro de um cara que é referência, que é super famoso, e o livro do Zezinho. Como é que eu descubro que esse Zezinho é desconhecido e o livro é mais duvidoso e esse cara é muito bom? Aqui na vida real a gente tem as indicações, a gente tem os amigos comentando, a gente tem as pessoas falando, olha, vai aqui que esse é melhor, vai aqui que isso funciona de forma mais efetiva. Na internet acaba acontecendo a mesma coisa. O Google tem formas de tentar identificar quem que é uma referência, quem que é melhor do que o outro. Qual que é a forma? Basicamente indicações, principalmente por meio de links. Então, na medida em que o meu site ele é mais indicado pelas pessoas, as pessoas criam links, falam de mim, compartilham mais o meu conteúdo, o Google começa a entender que eu sou uma referência maior no assunto e ele me coloca nas primeiras posições. Então, basicamente, eu tenho todo esse trabalho de receber links das pessoas e quanto mais links eu recebo, quanto mais indicações, compartilhamentos eu recebo, mais eu tendo a ser bem visto e eu tendo a alcançar as primeiras posições do Google. Então, algumas coisas podem ajudar a trazer mais referência. Então, por exemplo, evitar conteúdo duplicado é um erro muito comum. Muita gente não sabe, mas se o seu site, você abre ele www.seusite.com.br e só seusite.com.br, se você não fez nada, se ele está abrindo normalmente essas duas versões e está mantendo assim, provavelmente elas são duas páginas totalmente iguais, com o mesmo conteúdo, mas aos olhos do Google em endereços diferentes. Então ele tem que tratar como páginas diferentes. E dilui a autoridade. Porque uma página pode receber 10 links, a outra página pode receber 5, e no final, quando você vai ranquear, o seu máximo é uma página com 10. Agora, eu posso fazer, por exemplo, um processo para unificar essas duas, e ao invés de eu ter 10 em uma e 5 na outra, eu ter 15. Isso aumenta a autoridade da minha página e eu tendo a ficar mais bem ranqueado com ela. Se você fizer isso, é o que a gente chama de Redirect 301, você consegue unificar e garantir mais autoridade. Então, esse é um teste simples que você pode fazer no seu site e já identificar se existe um erro, se existe uma falha nisso ou não. Então, só para não ficar muito no escuro, para a gente falar um pouquinho do peso de cada coisa, basicamente 40% do algoritmo do Google se baseia em métricas de links recebidos. Então, os links são, de fato, uma métrica muito importante e eles são o que mais ditam se uma página fica bem ranqueada ou não. Depois a gente tem cerca de 23% baseado no conteúdo, ou seja, o quanto o seu conteúdo casa com a pesquisa do usuário. Então dá para ver que receber links é muito mais importante e é o que faz muito mais diferença do que você otimiza no seu próprio site. Agora, por outro lado, você otimizar o seu próprio site é quase que uma obrigação, porque isso está sob seu total controle. Então você tem que ter uma nota muito boa nesse quesito e depois o link você vai ganhando externamente, naturalmente. E todo o trabalho de produção de conteúdo, ele também está muito relacionado a isso. Se eu tenho um conteúdo de qualidade, é muito mais provável que as pessoas vão falar desse conteúdo e vão linkar dele. Então isso me ajuda também a ficar melhor ranqueado no Google, me ajuda a ter mais páginas. Então se eu tenho um blog que toda semana eu tenho um post novo, cada post novo é uma keyword nova, é uma palavra-chave nova que eu posso estar mirando e buscando as primeiras posições. Então esse é mais ou menos o balanço das coisas e é o básico do que você precisa para entender de SEO. Então tem muita coisa, isso dá para ir muito além, isso é uma disciplina que tem gente estudando há anos e anos e não consegue aprender tudo ainda e está mudando o tempo inteiro, sempre tem coisa nova, mas esse entendimento de que eu preciso de um conteúdo de qualidade, eu preciso ganhar visibilidade e que eu posso otimizar algumas coisas pensando na experiência do usuário, na organização do meu conteúdo, em como eu entrego o conteúdo certo para cada termo, isso já é grande parte do que você precisa saber. Tem muita coisa que vai além, a gente fala bastante de arquitetura do site, isso tem impacto, estrutura de código, formato de código, uso de imagens, velocidade de carregamento do site, evitar
trapaças, né? Não adianta, por exemplo, ficar pedindo para amigo, colocar link descabido de uma página para outra. Tem um monte de coisa que dá para se aprofundar e dá para ir bem além. Mas a gente tem pouco tempo aqui e com isso a gente consegue cobrir aqui o básico da otimização para as ferramentas de busca. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os anúncios, sobre mídia paga, como é que eu compro, quais são as dicas principais, que também é um canal de aquisição de tráfego que funciona bem.